Presidente, eu queria que a mesa verificasse que eu também vou falar pela liderança, então meu tempo é em dobro. Presidente, é uma honra subir toda vez à tribuna que o senhor está presidindo, dizer que estive no seu estado a semana passada e ali eu verifiquei o que eu já sabia, o quanto o senhor é amado por Rondônia. E fiz questão de falar que lhe amo, publicamente, tá? Que Deus abençoe Rondônia, que Deus lhe abençoe. Presidente, mas o que me traz à tribuna é algo bem delicado. E eu quero, inclusive eu pedi mais 10 minutos, porque eu quero falar com muita calma e com muita clareza, e quero ser muito compreendida pelo Brasil e pelo Congresso Nacional, pelos nossos pares. Sou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. E tenho me empenhado, presidente, para fazer o melhor. É uma comissão que tem assuntos extremamente delicados, nós temos assuntos polêmicos, e eu tenho conduzido com a serenidade, eu oro todos os dias, que eu quero que a nossa comissão faça entregas, mas que a gente se afaste das polêmicas, que a gente faça o diálogo, e nós estamos conseguindo. Estamos terminando o ano com grandes entregas na comissão, e eu estou muito feliz com o resultado. Mas como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu recebi a notícia de que a chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes foi ao complexo da Papuda para fazer uma vistoria nas 2 possíveis celas que o presidente Bolsonaro ficaria recolhido. Quando tomei conhecimento dessa notícia, eu tomei uma decisão de ofício e é uma atribuição da presidente da comissão. Eu preciso entender o que está acontecendo. Por quê? Porque a comissão já tem em mãos o relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal e é um relatório extremamente triste sobre as condições da Papuda. Inclusive, o relatório tem fotos que arrancam da gente tristeza, dor, lágrimas. Eu conheço o sistema prisional do meu DF porque eu sou senadora do DF. E por mais que o governo local esteja investindo, por mais que a gente cuide do complexo, o complexo é gigante, presidente. Só uma ala tem 17 mil detentos. É uma cidade com pavilhões diferentes. Por exemplo, as pessoas esquecem que a prisão, o presídio de segurança máxima também fica, o federal também fica dentro do complexo. E nesse presídio de segurança máxima nós temos líderes do crime organizado famosos, como Marcola e outros. Mas nós temos também a Papudinha, que é onde ficam os que estão presos, que são ex-militares. Nós temos vários alojamentos, nós temos vários pavilhões com destinação diferente. Por exemplo, nós temos a ala dos idosos. Então, eu conheço o sistema e eu sei, todo mundo conhece o sistema jurídico, a gente sabe que Bolsonaro está condenado e que nós estamos nos últimos minutos de recursos, todos os recursos interpostos já foram e há um rito, e o rito aponta que está no final. Então, aqui ninguém está dizendo que nós estamos querendo que Bolsonaro seja condenado, como alguns disseram que a gente foi lá ontem concordando com a condenação de Bolsonaro. Não. Nós simplesmente sabemos que o rito está no final. E o rito estando no final, o ministro Alexandre vai ter que decidir aonde o ex-presidente Bolsonaro vai cumprir a pena. Aí a gente descobre que a chefe de gabinete dele vai à Papuda. Então, fica entendido, subentendido, que é para Papuda que o ministro Alexandre vai enviar um homem com mais de 70 anos, com a saúde debilitada, um homem que está extremamente doente e que não é um preso comum. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu precisei me antecipar. Que fiz, semana passada, pedi ao governo local autorização para que eu também conhecesse as celas que o ministro Alexandre mandou verificar.
o governo local saiu na imprensa que eu pedi, de certo a Suprema Corte leu na imprensa, não sei o que aconteceu, mas quem manda no sistema prisional é o governo local. Mas aí o governo local, como sempre, não querendo evitar a confusão, submete ao ministro Alexandre o meu pedido, e eu tenho prerrogativa para visitar a Papuda, e até agora o ministro Alexandre não autorizou. Nós, senadores, pensamos, espera aí, ele não quer autorizar a gente visitar a Papuda, as celas que a chefe de gabinete dele visitou, mas nós temos a prerrogativa de visitar o complexo como um todo. E, nessa visita, constatar se o relatório da Defensoria é verdadeiro. E eu não tenho só esse relatório, eu também tenho o relatório, presidente, do Comitê Nacional de Enfrentamento à Tortura, que aponta que o complexo tem fragilidades na questão da saúde, da alimentação. Então, com base em 2 relatórios, para que eu pudesse emitir um relatório do Parlamento, nós fomos ontem 4 senadores. Eu, senador Girão, senador Márcio Bittar e o senador Isalci. Não fomos visitar as celas específicas, porque eu ainda estou aguardando a autorização do ministro Alexandre para ver as celas específicas. E nós fomos à Papuda. E o que nós encontramos lá? Nós visitamos a ala dos idosos. Uma ala superlotada. Se Bolsonaro é idoso, possivelmente ele vai para essa ala. Fomos conhecer essa ala. A Papuda não nos informa quais foram as alas visitadas pela chefe de gabinete do Moraes, e a gente entende. Mas fomos na ala dos idosos. Eu encontrei idosos com 85 anos, com tumor exposto. Foi isso que eu encontrei. Ala superlotada. Quantos dormem numa cela, Girão? Idosos? 40 idosos dormindo na mesma cela. É essa a realidade da ala dos idosos. Mas eu encontrei idosos andando com dreno no pátio, com dreno. Idosos cegos, idosos que ficaram cegos. Aí eu perguntei, quem aqui tem diabetes? Metade levantou a mão. Quem tem a dieta para a diabetes? Ninguém tem dieta específica. Ora, se o presidente Bolsonaro tem aderência de intestino, se o presidente Bolsonaro tem uma dieta específica, como é que se coloca este homem numa ala de idosos que não tem uma dieta específica e que não fornece aos idosos uma dieta específica? Saímos daquela ala, fomos para outras alas e fomos conversando com toda a administração. Descobrimos o seguinte: o postinho de saúde da Papuda, ele encerra sua atividade às 5 da tarde e só funciona de segunda a sexta. Gente, se nós estamos falando de desencarceramento, como é que agora a gente vai encarcerar um idoso que tem um sério problema de saúde e se o postinho de saúde lá encerra a atividade às 5 horas da tarde? Aí nós fomos atrás da saúde do Bolsonaro, como que é esse problema? Descobrimos que se Bolsonaro, nas crises de soluço, presidente, olha como é grave, o senhor é médico, nas crises de soluço, que às vezes ele fica mais de 8 minutos sem respirar, se ele tiver um refluxo, e isso vier para as vias aéreas, falei certo, tecnicamente? Ele pode morrer e é morte dolorosa, se não for imediatamente socorrido. Recentemente ele teve uma dessas crises e a polícia saiu correndo com ele e no meio do caminho que foi avisando Alexandre. Como que é o socorro de um preso, gente? Ele passa mal na cela, ele avisa o carcereiro avisa a administração busca o socorro. Aí a gente fez a conta. Daqui do centro até a Papuda, 18 quilômetros, no mínimo 20 de deslocamento. Contem, até o momento que o carcereiro vai avisar a administração e vai pedir autorização a Alexandre para socorrê-lo ou não. Nunca Bolsonaro será atendido em menos de 20 minutos. Nunca. E tudo isso nós verificamos ontem e nós produzimos um relatório. Mas, para além disso, presidente, ele não é um preso qualquer. Brasil, ele é um ex-presidente da República que, antes de ser eleito, foi esfaqueado
em via pública, com uma multidão de 7.000 pessoas, todo mundo filmando. E por que ele foi esfaqueado? Não vamos ser ingênuos, porque ele anunciava na campanha que ele enfrentaria o crime. E o crime não queria Bolsonaro, o presidente da República. Gente, abre os olhos. Se o crime tentou matar este homem para não ser presidente, só porque ele disse que enfrentaria o crime, este homem foi presidente e enfrentou o crime. Fomos campeões de apreensão de drogas. Colocamos milhares de bandidos na cadeia. Se só com o medo o crime tenta matá-lo em via pública, agora este homem que enfrentou vai ficar enjaulado em lugares com criminosos perigosos. Brasil, isso é muito sério. Ele não é um preso comum, presidente. Eu não estou falando de um homem que roubou os cofres públicos. Eu não estou falando de um pedófilo. Eu não estou falando de um assassino. Eu estou falando de um homem que está sendo condenado porque supostamente tentou um golpe de Estado. Um golpe de Estado, ironicamente, que não deu certo porque alguns aloprados não conseguiram pegar um táxi. Que loucura! Aí a gente vai colocar o presidente Bolsonaro preso com o crime. Brasil, eu não podia me omitir. Eu e os senadores que fomos lá ontem, fomos ver o tamanho da segurança da Papuda. É muito grave o que está acontecendo. Ministro Alexandre, eu tenho todas as diferenças com o senhor, mas eu sei que o processo está acabando. Eu não concordo com a condenação do Bolsonaro. Eu quero anistia. Estamos lutando por anistia, mas o senhor já mandou ver as celas. E eu quero lhe lembrar, ministro Alexandre, eu sou senadora da República do DF. O senhor está colocando dentro do sistema do DF. Os nossos agentes penais são espetaculares. O meu sistema aqui é muito bom, meu secretário é muito bom, mas ele está entregando para o nosso sistema um problema seríssimo. E vai acontecer, sabe o quê? Sobrar para o meu governador, para a minha vice-governadora, para os senadores do DF. Sabe por quê, presidente? Nada me garante que Bolsonaro não vai morrer na cadeia. Ou por falta de recursos médicos, ou por um atentado. Ah, lá não tem segurança? Tem! Os agentes penitenciários são extraordinários, mas é um complexo que tem criminosos que odeiam Bolsonaro. Por último, senador Girão, eu sou senadora da República do Brasil. E eu tenho a obrigação de defender a República do Brasil. E eu não posso me omitir. Nós já tivemos um preso político que morreu por falta de assistência médica. Atenção, Brasil. Se Bolsonaro morre no complexo, nós vamos envergonhar a República do Brasil no mundo inteiro. Por que correr esse risco, Alexandre de Moraes, de criar mais um desgaste para o Brasil? O Brasil que mundialmente já está sendo criticado em todas as áreas. Aí o senhor vai insistir que o ex-presidente é amado pela metade da população brasileira, e isso é fato, a urna provou. O senhor vai insistir em colocar um homem num complexo, ministro Alexandre, para que morra, para que o Brasil passe vergonha diante do mundo. Como senadora da República, eu também tenho que defender a República, e eu quero que os colegas senadores entendam que isto é grave, e nós senadores, gostem ou não de Bolsonaro, precisamos entender que nós estamos diante de um grande risco. Eu fui a Papuda, estou sendo criticada. A senhora foi passar pano, a senhora foi agora convencida, jogou a toalha que Bolsonaro tem que ser preso? Não. Eu fui com a atribuição, primeiro, dos direitos humanos, direito de um idoso, doente. Fui como senadora do Distrito Federal e fui como senadora da República para dizer: ele quer constranger o Brasil mundialmente? E aí, senador, alguns anos atrás, um ex-presidente idoso foi preso. E eu me manifestei. Me manifestei porque era um idoso preso
preso por corrupção, condenado em todas as instâncias, com prova, mas a espetacularização que fizeram da prisão dele, aquilo me doeu. Era um homem idoso sendo conduzido, que fizesse aquilo de uma forma discreta, respeitando o direito do ex-presidente idoso. Agora é o meu ex-presidente idoso, doente, passando mal, e as pessoas estão celebrando. O Senado precisa ser maduro. Especialmente, gente, porque a roda gira. Especialmente porque o algoz hoje de Bolsonaro poderá ser o algoz de um de nós logo, logo. Brasil, estou entregando agora um relatório, assinado por mim, Girão, Márcio Bittar e Isalci. Um relatório em que eu invoco todos os princípios de direitos humanos do mundo para provar que Bolsonaro não é um preso comum, que Bolsonaro é odiado pelo crime, a papuda não está pronta, e para dizer que a saúde dele está em risco. É isso que eu vim dizer, presidente. Pela ordem. E chegamos nisso, sabe por quê? O Congresso teve a oportunidade de evitar isso. Nós podíamos ter votado anistia. Nós esperamos o quê para discutir anistia, para votar anistia? Nós nos acomodamos, nós nos distraímos com outros temas. Mas o tema principal agora é a anistia. E a gente vai ter que voltar para esse foco. Senador Girão.